Bom dia, gente, tudo bem? Primeiramente, gostaria de dar as boas-vindas aí a vocês de volta para as nossas aulas. Espero que tenha dado para descansar um pouquinho nesses 15 dias de férias, essas férias um pouco estranhas, né? Mas faz parte. Agora a gente precisa retomar aí de onde a gente parou. Então, como as nossas provas vão começar na semana que vem, a gente tirou aí essa semana para fazer uma revisão. Vocês já receberam aí o conteúdo, mas só repassando rapidamente, vai cair então titulação, né, também chamada de titulometria ou volumetria, ou análise volumétrica, tem até esses vários nomes, e propriedades coligativas. Então aquelas quatro propriedades: tonoscopia, ebullioscopia, pressão osmótica, crioscopia, tá? E eu vou fazer o seguinte: como a gente tem 3 aulas, eu vou, nessa primeira aula, vai ser uma aula um pouco mais curta, eu vou relembrar a parte de titulação, que eu não deixei exercícios para vocês. No caso, não deixei uma lista no que mágico. E as outras 2 aulas eu vou fazer em uma aula só, um compilado de 2 aulas, então vai ser um pouco mais longa, para a gente revisar sobre as propriedades coligativas. E aí eu vou resolver os exercícios do que mágico com vocês. Então essa aula é um pouco mais curta, só para a gente relembrar a titulação, que foi o nosso último assunto em sala de aula, tá? Então vamos lá. O que era a titulação? Titulação é esse procedimento aqui quantitativo, então a gente vai medir quantidades, onde a gente usa basicamente duas vidrarias de laboratório. Um Erlenmeyer, que é esse vidrinho aqui de baixo, e uma bureta, tá? Geralmente, no Erlenmeyer vai o ácido e na bureta vai a base. E aí ocorre uma reação de neutralização, onde ácido mais base forma sal e água, tá? É um procedimento assim padrão, mas como eu expliquei para vocês, pode ter aí várias derivações. Não precisa ser necessariamente ácido com base, não precisa ser necessariamente o ácido na bureta aliás, o ácido na Erlenmeyer e a base na bureta. Existem outros tipos de titulação. Existe uma titulação de oxirredução, de precipitação, existe até de aminoácidos, tá? Mas a gente vai ficar nessa clássica aqui, ácido-base. Então, primeira coisa, vocês têm que entender que está acontecendo uma reação de neutralização. E aqui no Erlenmeyer a gente coloca um indicador, geralmente fenolftaleína. E aí ele vai me indicar o final da titulação. Então, fenolftaleína em meio ácido é incolor, em meio básico é um rosa bem forte. Aí ele representou aqui como se fosse um vermelhinho. Tá? E para que a gente usa a titulação? Para geralmente descobrir uma concentração molar desconhecida. O que era a concentração molar? É mol dissoluto por litro de solução. Tá? Geralmente, o do ácido, a concentração do ácido é a desconhecida. Tá? Porque o que vai na bureta, você que preparou, então você geralmente conhece, né? Você deveria conhecer. O volume da bureta é o volume que eu vejo ao final da titulação, ou seja, aquele ponto em que uma gota já faz a diferença, já muda de cor. E aí é chamado de ponto de viragem, né? E eu marco o volume. Essa bureta geralmente é de 25 ml. Eu marco aqui, ela tem as marcações. E aí ela tem essa torneirinha, né? Eu giro essa torneirinha e ela para de pingar. Então, esse é o meu marco final aí da titulação. Meu ponto de viragem. Tá bom? Tem que estar em agitação constante. Eu até falei que tem o agitador magnético. Ou quando vocês forem fazer no laboratório, alguém tem que ficar agitando essa bureta, esse Erlenmeyer, tá? E é basicamente isso. Aí a gente usa para fazer a conta aquela formulinha. Qual era a formulinha? MA vezes VA é igual MB vezes VB, onde MA é a molaridade do ácido vezes volume do ácido, igual a molaridade da base vezes volume da base. Tá? Porém, tinha que tomar cuidado, porque o primeiro passo para fazer uma conta de titulação é montar a equação e fazer o balanceamento. Porque se a proporção em mols fosse diferente de 1, a gente tinha que fazer aquela multiplicação em cruz. Lembram? Então a gente sempre montava ácido embaixo de ácido, base embaixo de base, e depois fazia a multiplicação em cruz, caso a estequiometria fosse diferente de 1.
Então, vamos pegar um exemplo genérico aqui só para vocês relembrarem. Aqui ele colocou na bureta uma solução padrão de NaOH. Por solução padrão, eu vou escolher que isso daqui tem concentração 0,1 mol por litro, molar, né? Esse M grandão. A solução ácida tem molaridade desconhecida. Ele colocou 20 ml do ácido, pipetou, né, 20 ml do ácido no Erlenmeyer. E ao final, eu vou marcar aqui, ó, que essa leitura final deu aproximadamente aí 20 ml. Só para facilitar nossa conta para vocês relembrarem, tá? E aí eu quero saber quanto deu de ácido, sendo que a base é o NaOH e o ácido eu vou falar que é o HCl, tá? Então, primeira coisa, né? Qual que é a reação que está acontecendo? Vai ser o ácido HCl mais base, que é o NaOH, forma o quê? Forma sal e água, né? Qual que é o sal? Cátion da base, Na, com ânion do ácido, que é o Cl, mais H2O. Essa daqui é a equação. Aí, próximo passo, fazer o balanceamento, né? Eu tenho um Na, um Cl, um Cl, 2 Hs, 2 Hs, um O, um O. Então, a proporção de ácido é de 1 mol de ácido está para 1 mol de base, 1 para 1. Então, aqui vai ser 1 desse para 1 desse. Aí, fazendo a multiplicação aqui em cruz, não vai mudar nada, né? Mas se aqui, por exemplo, fosse 2, a nossa conta ficaria 2 vezes MA vezes VA é igual a 1 vezes MB vezes VB. Ou então, se aqui fosse 3 e aqui fosse 2, aí ficaria 2 vezes MAVA igual, aí esse 3 passaria para lá, 3 vezes MB vezes VB. Tá? Por isso que é importante fazer o balanceamento. Tudo bem? Agora sim eu consigo resolver. Como que eu resolvo isso aqui? MA é o que eu quero descobrir, vezes VA é o volume que eu coloquei de ácido no Erlenmeyer para titular. Ele colocou 20 ml. Igual. MB é o que está na bureta. Você preparou a solução a 0,1 molar. 0,1 mol por litro, né? Que eu coloquei ali. Vezes VB. Quanto é o VB? É o volume que eu gastei na bureta para neutralizar esses 20 ml de ácido. Quanto que eu gastei na bureta? 20 ml de base, né? E aí essa conta está muito difícil, né? MA vezes 20 é igual a 0,1 vezes 20. Então eu posso cortar o 20 com 20. Molaridade do ácido é 0,1 mol por litro. Tá certo? Ou então mol vezes litro a menos 1. Lembram disso? É a mesma coisa. Tudo bem isso aqui, gente? Eu acho que é bem tranquilo, né? Titulação. Só não pode esquecer desses passos. Então, montar a equação. Então, primeiro passo, montar a equação. Segundo passo, fazer o balanceamento e ver a proporção em mols. E terceiro passo, colocar lá na formulinha, invertendo, né? Multiplicando em cruz. Vocês têm vários exercícios no caderno que eu passei para vocês antes de começar aí a nossa quarentena. Tá? Então, qualquer coisa, mandem lá as dúvidas via ClassUp, que aí eu respondo antes de vocês fazerem a prova na semana que vem. Tá bom? Então é isso. Próxima aula agora, vou falar sobre as propriedades coligativas. Vou relembrar, né? Vou revisar para vocês fazerem a prova mais tranquilos. E aí eu corrijo os exercícios que eu tinha deixado na lista para vocês. Ok? Então é isso, gente. Bons estudos e até daqui a pouco na próxima aula.